Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Palavras e Pregação. Vamos tomar um tempo para refletirmos sobre como são importantes as palavras dadas a nós por Deus, conforme realizamos a obra do Evangelho. Palavras são sempre importantes. Há muitos tipos diferentes de palavras que usamos para nos expressarmos. Há palavras que usamos para murmurar, que usamos quando estamos descontentes, palavras para reclamar, palavras de agradecimento e palavras que usamos para expressar alegria. Espiritualmente, a terra onde vivemos é comparada com a cidade de refúgio. Em outras palavras, ela pode ser vista como a prisão da nossa alma. Pelo fato de que na prisão, uma pessoa experimenta muito mais tristeza e dor do que alegria. É natural que as pessoas na prisão constantemente usem palavras de insatisfação e reclamação do que palavras de alegria e gratidão. Porém, diferente das pessoas do mundo, a Bíblia ensina que o povo do céu, que será salvo, deve sempre olhar para o céu e ser grato pelo tempo dado hoje e deve compartilhar palavras de alegria uns com os outros. Vou ler um texto da revista Soul. Ao meu chefe que me trouxe almoço uma vez, eu disse, obrigado. Para a minha mãe, que me põe à mesa todos os dias, eu digo sem rodeios, eu quero água. As pessoas sabem como mostrar gratidão aos seus chefes quando eles compram a elas uma comida. Porém, elas raramente dizem obrigado às suas mães, que arrastam o seu corpo exausto para se levantar bem cedo todas as manhãs para cuidar da saúde de sua família. Se algum de vocês dá ordens de forma rude à sua mãe, dizendo, eu quero água, eu espero que todos os nossos membros de Sião corrijam a maneira de falar. Devemos dizer, mãe, obrigado por essa comida deliciosa. A partir de hoje, vamos praticar isso. Deus não nos deu essas palavras para apenas agradar os nossos ouvidos, e sim, elas foram dadas para que nós a coloquemos em prática. Então, não devemos praticá-las? O texto continua, no aniversário dos meus amigos, eu os cumprimento dizendo, feliz aniversário. Porém, no aniversário da minha mãe, eu digo, ah, hoje é o seu aniversário? Isso é triste. Devemos lembrar do aniversário de nossa família. Não devemos ser complacentes, ficando em uma posição que nossa mãe está sempre prestando atenção em nós para dar o que precisamos. Nunca devemos esquecer como nossa mãe sempre dedica o seu tempo para nos servir. Devemos lembrar não apenas do sacrifício da nossa mãe, mas devemos lembrar o sacrifício do nosso pai também. Os pais silenciosamente vão trabalhar de manhã e voltam tarde da noite, quando a família está dormindo. Os filhos devem sempre ser gratos ao trabalho duro de seu pai e de sua mãe. Vocês não concordam? Eles passam os seus dias até desistindo de sua juventude para alimentar seus filhos, vesti-los, colocar um teto sobre sua cabeça e para criar um bom ambiente para que seus filhos cresçam bem. Mesmo que os pais trabalhem duro para criar um ambiente bom e amoroso, os filhos não devem tomar como garantido, sentindo que eles têm direito a isso. Ninguém no mundo nasceu com o direito de receber qualquer coisa sem algum tipo de custo. Ainda assim, os pais e as mães voluntariamente servem os seus filhos incondicionalmente. Esse é um sacrifício que não tem limites. A um chefe que apenas te comprou uma refeição, você facilmente expressa a sua gratidão dizendo, obrigado. Porém, algumas pessoas gritam ordens rudes à sua mãe dizendo, eu quero água, quando ela cuida de todas as suas refeições, do café da manhã, do almoço e até do jantar todos os dias. Devemos corrigir essa maneira rude de falar. A um amigo dizemos feliz aniversário, mas a sua mãe, é seu aniversário hoje? Se a sua mãe ouvisse isso, da perspectiva de sua mãe, ela ficaria muito desapontada. Essa pessoa pode ser eu ou você. Qualquer um de nós pode ser o mesmo que o autor do texto.
É claro, há irmãos e há irmãs que são gentis com suas mães. Espero que agora eles possam expressar a sua gratidão mais sinceramente. Para aqueles que não fizeram isso ainda, eu espero que de agora em diante, eles possam facilmente dizer obrigado. Vou continuar lendo o texto para vocês. Ao meu colega que esperou por apenas 5 minutos, eu digo, desculpe pelo atraso. Porém, para minha mãe que me esperou a vida toda, eu digo, por que você veio me encontrar? Vocês já disseram isso aos seus pais? Há uma propaganda que diz, mãe, obrigado, e eu te amo. Essas palavras expressam que você é filial à sua mãe. Essa propaganda deveria receber um prêmio. A partir de hoje, a partir desse momento, mesmo que algo nos cause alguma dificuldade, vamos sempre nos expressar aos nossos pais gentilmente, dizendo, obrigado por me criar até agora. Além disso, por que não pensamos também sobre os nossos pais espirituais? O quanto eles esperaram para que nós pudéssemos acordar, compreender e nos arrepender? Fazemos questão de dizer obrigado por esperar ao nosso colega que esperou apenas 5 ou 10 minutos por nós. E quanto ao nosso Deus, que esperou por nós por 6.000 anos, não devemos dizer obrigado por esperar? Se não tivessem esperado por todo esse tempo, eu não teria oportunidade de me arrepender? Como os filhos que foram ensinados por Deus, devemos poder corrigir as nossas palavras e as nossas ações em relação aos nossos pais terrenos. Além disso, eu espero que nós possamos ser aqueles que têm essa mentalidade e fé em relação ao pai e à mãe espirituais. Vamos ter isso em nosso coração, nos animar e ter esperança pelo céu. Não importa o que fazemos na Terra, há muitas dificuldades. Em todo o mundo, todos os setores da economia estão atualmente em recessão, fazendo com que muitas pessoas tenham dificuldades financeiras. Porém, Deus não está preparando uma pátria onde não existem essas dificuldades. É o glorioso mundo celestial, onde não haverá mais dificuldades, preocupações sobre o emprego, luto, tristeza, dor e nem a morte. Não é por isso que Deus abriu o glorioso caminho para o reino dos céus, dando-nos a verdade, ensinando-nos e estabelecendo a igreja para que possamos andar no caminho correto sob a graça de Deus? Por isso, precisamos apoiar a nossa família de Sião, encorajando-os com palavras como vamos nos animar e fazer o nosso melhor. Vamos nos animar com a esperança pelo céu. Devemos encorajar uns aos outros por toda a nossa vida. E se você ficar sem fôlego em uma corrida, mas há alguém torcendo por você? Se não tiver alguém para torcer por você, pode ser que você não dê nem mais um passo. Porém, se tiver alguém que torce por você, você vai poder correr mais rápido. Você vai correr mesmo que não consiga nem continuar respirando. Com isso, não podemos ver o quanto são impactantes as palavras que dizemos uns aos outros? Hoje, vamos aprender o que a Bíblia nos ensina sobre o impacto das palavras que dizemos e as palavras da vida que devemos usar quando pregamos para salvar o mundo. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que vai acontecer? Isso também ceifará. O homem ceifa o que semeia. Imagine que leve 5 anos até entrarmos no reino dos céus. E imagine que as palavras que falamos nesses 5 anos são um fator determinante para entrarmos ou não no reino dos céus. Jesus não disse que seríamos julgados no dia do julgamento de acordo com todas as palavras que falamos? Por isso, devemos acumular palavras lindas e encorajadoras, palavras cheias de elogios e de gratidão. Se não acumularmos essas palavras, todas as palavras que falamos irão voltar para fazer o quê? Para nos julgar no dia do julgamento.
Então, as palavras que falamos não são extremamente importantes? É por isso que a Epístola aos Gálatas, capítulo 6, diz: o homem ceifa o que semeia. Se falamos palavras más, corruptas e violentas, vamos purificar as palavras que falamos de agora em diante. Eu espero que nos livremos dessas palavras que podemos ter falado no passado. Mas se tivermos muitos bons registros do que nós falamos no passado, vamos continuar assim. Vamos ver o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, o que devemos fazer? Façamos o bem a todos. Façam o bem a todos, independentemente de suas visões políticas, situações econômicas ou ideologia, sem considerar os seus interesses. Essa é a palavra de Deus. Quando você faz o bem, boas palavras automaticamente sairão da sua boca. Vejamos a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Nossa mãe sempre nos ensina uma lição valiosa através das palavras deste versículo. Ninguém pode viver toda a sua vida sem falar. No lugar de usar palavras que não são benéficas aos outros, devemos falar palavras que a Bíblia nos ensina a usar. Vamos ver o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não devemos nem pensar nisso. Entre tantos tipos de palavras, não devemos deixar nenhuma palavra torpe sair de nossa boca. E assim unicamente, que tipo de palavra? Unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. Esse é o ensinamento do pai e da mãe. Vamos nos certificar de falar como eles nos ensinaram. Enquanto vivemos no mundo, especialmente enquanto resistimos aos servos de Satanás, a raiva surge no nosso coração como fogo. O único poder que pode mudar o mundo pecaminoso é a palavra de Deus. Por isso, devemos sempre nos lembrar dos ensinamentos que Deus nos dá. Não devemos falar o que é bom para edificar os outros e para mudar e purificar o mundo com palavras lindas e graciosas, no lugar de falar palavras más e perversas. Aqueles que fazem como querem não podem receber nenhum prêmio, certo? Vamos ver o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, o que ela faz? A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, o que ela faz? Ela suscita a ira. Quando Roma estava no auge do seu poder, conquistou muitas outras nações. Enquanto conquistava uma vila, um capitão romano olhou ao redor da vila e descobriu que havia apenas mulheres e crianças. Ele disse a elas: eu vou libertar vocês e permitirei que levem com vocês apenas um dos seus mais preciosos tesouros. Com isso, muitas foram embora com as suas posses. De repente, uma mulher pareceu carregar um objeto largo, completamente coberto com panos. Um soldado então perguntou: o que é isso? Ela mostrou a ele o seu marido. O soldado ficou furioso e relatou ao general. O general gritou: isso é inaceitável. Não devemos matar esse homem agora? Enquanto falavam entre si, a mulher muito sábia disse: general, o senhor não fez uma promessa clara a nós de que podíamos levar um dos nossos mais preciosos tesouros? O tesouro mais precioso para mim é o meu marido. Dizendo isso, ela pôde salvar o seu marido e escapar de seu inimigo. Pessoal, vocês não acham que cada palavra que falamos é muito importante? Há outra história sobre um rei e um prisioneiro no corredor da morte.
Devido a uma revolta nacional, o rei tinha que aparecer para sentenciar os criminosos envolvidos com a sentença de morte. Com os olhos tristes, o prisioneiro do corredor da morte pediu um copo de água ao rei. Embora o seu pedido fosse atendido, ele tremia de medo, enquanto segurava o copo de água. Ele parecia tão miserável, parado e tremendo como uma folha. O rei, sendo humano, disse: embora você seja um prisioneiro, você não morrerá até beber essa água. Então não se preocupe e apenas beba a água. Naquele momento, o copo de água caiu das mãos do prisioneiro e quebrou, e o prisioneiro não foi levado à morte. Como lhe foi dito que ele não morreria até que terminasse de beber a água, ele fez com que não fosse possível beber a água e assim não foi executado. O rei libertou o prisioneiro do corredor da morte para manter a sua promessa. Assim, podemos ver que muitas palavras que falamos podem ser muito impactantes. No livro dos Provérbios, capítulo 15, foi dito: a resposta branda, o que ela faz? Ela desvia o furor de outra pessoa, mas uma palavra dura suscita a ira. Hoje, aqui, há maridos, esposas e familiares que estão guardando o culto juntos, não apenas entre os familiares, mas também entre os membros da família de Sião. Vamos praticar falar palavras gentis no lugar de palavras duras a partir de hoje. Vejamos a Epístola aos Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A Bíblia ensina que devemos sempre fazer com que nossas conversas sejam cheias das bênçãos e da graça de Deus, temperadas com sal. Isso significa que devemos usar lindas palavras que vão agradar a todos. Vamos ver a Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 7. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Devemos falar palavras irrepreensíveis, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pessoal, sobre as palavras, os pais e as mães não são a quem devemos mais expressar a nossa gratidão através de nossas palavras? Devemos dizer mais obrigado a eles, já que eles são os que mais se esforçaram e que também mais se dedicaram a nós. Desse momento em diante, devemos nos livrar do pensamento de que temos o direito de receber tudo o que vem de nossa mãe e de nosso pai. Não há ninguém nesta terra que é digno de ser servido de graça. Mas, já que nossos pais nos dão tudo o que precisamos todos os dias, podemos estar acostumados a receber sem saber como retribuir. Agora, nós devemos aprender a como retribuir e devolver aos nossos pais. Na Epístola a Tito, capítulo 2, foi dito que devemos mostrar linguagem sadia e irrepreensível. Vejamos a primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Há muitas lições sobre as palavras que falamos. E entre essas incontáveis palavras, as lições que nunca devemos esquecer são aquelas sobre a palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por que vocês acham que Deus nos pede para usar esse tipo de palavra quando falamos? No fim, é a vontade de Deus para que possamos crescer em nossa salvação. Vamos ver o versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus tem sido bom para nós. No céu, cometemos graves pecados que mereciam a morte eterna e fomos expulsos da terra.
Ainda assim, porque experimentamos a graça e a misericórdia de Deus, devemos compartilhar essa graça com todas as pessoas do mundo. Como a Bíblia diz que fazendo assim podemos crescer em nossa salvação, devemos poder colocar isso em prática. No lugar de dizer, por causa de você, devemos dizer, graças a você, mais vezes. Se você disser a frase por causa de, então palavras negativas vão se conectar a ela. Isso aconteceu por causa de você. As coisas deram erradas por causa da minha mãe. Isso aconteceu por causa do meu pai. No lugar de nos expressarmos assim, todos os nossos lindos irmãos e irmãs de Sião devem dizer: tudo foi graças à minha mãe, meu pai e graças a Deus. Fazendo assim, vamos nascer de novo. A Bíblia nos ensina que Deus nos dá essa lição para que possamos crescer em nossa salvação. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quem quer amar a vida e ver dias felizes. Pessoal, há alguém que não quer ver dias felizes? Se sim, levante a sua mão. De agora em diante, nossos dias felizes vão continuar dia após dia. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que devemos fazer com a nossa língua? Isso não significa que devemos ter grande cuidado quando falarmos. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Vocês não devem fazer isso com a intenção de causar discórdia entre os membros ou fazer com que os outros fiquem do seu lado. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Do céu, Deus sempre olha para o nosso coração para ver se é justo ou mal. Por isso, assim como o homem ceifa o que semear, de acordo com as suas obras, o que acontecerá com você? Você crescerá. Nunca houve um caso onde uma árvore de justiça cresceu quando foi semeada com maldade, e nem fruto do mal nasceu quando a justiça foi semeada. Vejamos o versículo 12 de novo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Isso significa que Deus se opõe àqueles que praticam o mal. Como filhos que querem ver dias felizes, vamos manter a nossa língua e os lábios longe do mal e tiremos da nossa boca palavras de engano. Vamos apenas ter a boa consciência de Deus para compartilhar lindas palavras e suas palavras de vida, que pode edificar os outros e transmitir graça aos que ouvem. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é, da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Há palavras que pertencem ao mundo e palavras que pertencem a Deus. As palavras que pertencem a Deus não são as palavras que usamos para pregar, para que possamos entregar à humanidade o precioso presente da salvação. Palavras como, vamos guardar a Páscoa para ter a vida eterna, vamos escapar dos desastres, vamos receber o perdão de pecados e ir ao céu. Todas as palavras que usamos quando pregamos são palavras que mais agradam a Deus. É por isso que, se constantemente falarmos sobre o mundo, vocês não podem edificar os outros. Agora vamos descobrir como edificar os outros na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
Faça o quê? Prega a palavra. Não podemos deixar de continuar falando as palavras de Deus. No lugar de falar coisas mundanas e seculares que não podem edificar os outros, devemos falar coisas que guiem todas as pessoas para um mundo onde não há mais morte, dor ou tristeza e onde estão a vida eterna e a felicidade. Se eles apenas ouvirem essas palavras, eles serão salvos e irão ao céu. Eles também receberão o perdão de pecados e se tornarão um sacerdócio real no céu. A Bíblia diz que essa é a maneira de edificarmos os outros. Quando seguimos os ensinamentos da Bíblia, podemos dizer, isso é graças a Deus, isso é graças a nossos irmãos, isso é graças a nossas irmãs, isso é graças ao pai e à mãe, isso é graças à nossa família celestial. Vamos sempre edificar uns aos outros dizendo, graças a, quando pregarmos a palavra de Deus. Vamos continuar com o versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A Bíblia diz que muitos se entregarão às fábulas, que não têm vida e nem valor. Vamos ver o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quando você trabalha como evangelista, pode sempre fazer a obra de edificar todas as pessoas do mundo. Quais palavras os evangelistas entregam às pessoas todos os dias? Colocar as palavras de Deus em nossa boca e constantemente entregá-las é o papel dos evangelistas. Eles dizem, guarde a Páscoa e tenha a vida eterna. Creia no Pai e na Mãe e receba a salvação do reino dos céus. Isso é muito incrível. A Bíblia diz, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A grande maneira de edificar os outros é diligentemente fazendo o trabalho de um evangelista, compartilhando as palavras de Deus com paixão para essa e aquela família, assim como para todas as pessoas, colocando as palavras de Deus em nossa boca. Geralmente dizemos, obrigado, obrigado, sinto muito. Isso é o que aprendemos quando estávamos no jardim de infância e no fundamental. Devemos fazer o mesmo sempre que estivermos em casa, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar de nossa nação ou até em qualquer lugar do mundo. Antes de dizer algo, vamos pensar com cuidado. Se não pode edificar os outros, não deixe sair de nossa boca. Contanto que façamos assim, poderemos compreender a força de cada um, assim como as santas e preciosas palavras de Deus que não conhecíamos antes. Já que ouvimos e aprendemos sobre a palavra de Deus antes dos outros, não devemos continuamente ensiná-las aos novos membros que chegam depois de nós? Devemos dizer a eles, essa é a palavra de Deus, essa é a verdade. Devemos entregar as boas novas de que o Pai e a Mãe nos amam. Não se cansem, mas tenham bom ânimo. Lembrando-se da palavra da Mãe Celestial, vocês são tudo em minha vida. E vamos erguer uns aos outros nos tempos difíceis, segurando as mãos uns dos outros e nos encorajando no caminho ao céu, para que possamos entrar juntos em nosso lindo lar. Esperando que nossos preciosos irmãos e irmãs de Sião compartilhem essas boas novas com as pessoas ao redor do mundo, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.